Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar, que é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. No programa de hoje, o tema é o terceiro setor em tempos de pandemia. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos 3 profissionais de um dos projetos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Estarão conosco Kelly Caires, assistente social do projeto Seara de Luz, Karen Guimarães, pedagoga do projeto, e a psicóloga Ariadne Bolsoni. As 3 profissionais atuam no projeto Seara de Luz. Falaremos a respeito das atividades desenvolvidas por essas profissionais no projeto Seara de Luz e também as dificuldades encontradas nesse período de pandemia. Inicialmente, falaremos com a psicóloga Ariadne Bolsoni. Ariadne, seja bem-vinda ao programa Despertar. Obrigada, Renato, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui para vocês. Ariadne, o projeto Seara de Luz é um projeto localizado no bairro Ferradura Mirim, aqui em Bauru. E você me corrige alguma informação, ele atende 170 pessoas, crianças e adolescentes na faixa de 6 a 15 anos. E você desenvolve um trabalho como psicóloga junto a esse público. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito das atividades que você desenvolve no projeto, mas eu gostaria que você falasse antes da pandemia. Como era o seu trabalho, como era o atendimento a esse público, o seu dia a dia, a sua rotina. Então, Renato, antes da pandemia, a psicologia desenvolvia algumas atividades em grupos, então era importante, né, esse compartilhamento, a promoção de um espaço de escuta, de compartilhamento de experiências, de experiências individuais, coletivas e a oportunidade de ressignificar muitas vivências. Então, eu promover um enfrentamento para essas situações vivenciadas. Então, isso era muito significativo e muito importante, né? Porque o foco do nosso trabalho é o fortalecimento dos vínculos familiares, afetivos e também das próprias identidades dessas crianças e adolescentes. Então, a gente criava estratégias para promover situações de enfrentamento, para promover as potencialidades dessa criança, de como eu enfrentar e de como eu me emancipar desse risco social. Nós conversávamos antes do início do programa e havia uma sigla que muitas vezes você fazia o uso, que é a sigla SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eu gostaria que você falasse a respeito desse trabalho, agora já no contexto da pandemia. Como ficou o atendimento, como ficou o trabalho, nesse regime agora, né, nessa situação que todos nós estamos enfrentando e atravessando, que é a pandemia. Atualmente nós tivemos que lidar com esse contexto da pandemia, nos adaptar e reestruturar toda a nossa forma de trabalho, nossas intervenções. Então, na psicologia, por exemplo, a gente viu a necessidade de publicar um conteúdo, né, de desenvolver uns conteúdos que chegassem de forma acessível para essas crianças. Então, toda essa preocupação, então, por meio de vídeos, por meio do WhatsApp, né, de como que a gente ia se conectar com essas crianças e adolescentes. Então, a gente vê a necessidade bastante forte de trabalhar questões socioemocionais, de como lidar, contribuições para como essa criança possa lidar, identificar o que ela está sentindo, lidar com esse misto de emoções que ela está sentindo durante a pandemia, sobre os impactos dessa pandemia tem causado nas crianças, porque a gente tem percebido alterações comportamentais dessas crianças, alterações na rotina, alterações de sono, então tem sofrido grandes impactos. Então, a gente estimular e trabalhar, oportunizar um espaço para essa criança a lidar com esses sentimentos, como enfrentar essas situações que disparam esses sentimentos negativos, a ter um certo controle sobre suas emoções. Então, a gente está criando esse espaço para que chegue de forma acessível para essas crianças e adolescentes. E no meio da pandemia também, é importante a gente citar aqui que não só a psicologia, né, porque a gente trabalha bastante em conjunto, em equipe, então o olhar da psicologia, ela atua em vários sentidos, né, então a psicologia, ela vai atuar junto com os educadores sociais, vai ampliar essas ações, então é importante a gente colocar
que o nosso trabalho é sempre feito em conjunto, em equipe, é um trabalho muito interligado. A psicologia, o serviço social, a questão da equipe pedagógica. Então, a psicologia ela vai acompanhar as ações, o trabalho dos educadores sociais, ela vai promover contribuições aí do seu olhar. Então, juntos nós vamos identificar quais são essas demandas, o que precisa ser trabalhado, quais são as temáticas. Então, é tudo muito feito em equipe. Ariadne, o trabalho feito com esse público, essa faixa etária de 6 a 15 anos, o trabalho da psicologia, ele também atinge as famílias, ou seja, você também faz atendimento às famílias desses jovens que estão no projeto Seara de Luz? Sim, ainda mais nessa situação de pandemia, a gente está percebendo o quanto tem se intensificado esse desgaste dessas relações familiares, porque a psicologia, nosso maior objetivo é a promoção mesmo do equilíbrio emocional e do fortalecimento dos vínculos familiares. E a gente percebe nesse contexto o quanto tem impactado essas relações, né? Esse período de isolamento, esse período também de sobrecarga dessa família, porque a família ela tem ficado muito mais tempo com essa criança que por vezes também está apresentando alterações comportamentais, de ansiedade, estresse. Então essa criança está desencadeando comportamentos inadequados, às vezes a mãe não tem paciência de lidar com esses comportamentos ou não sabe lidar e também está passando por várias outras questões emocionais também. A gente vê o aumento de casos de depressão, casos de ansiedade, o quanto também a nossa situação hoje em dia está impactando o nosso contexto financeiro também nessas relações. Então, tem aumentado, o serviço não tem parado, né? As questões estão sendo urgentes. Então, há um aumento da violência doméstica. Então, todas essas questões que a pandemia tem, na verdade, acrescentado, são necessárias que sejam trabalhadas. Então, nessas situações que a gente, né, perceba esse agravo nessas relações, então a gente está fazendo atendimentos emergenciais. Então, esses atendimentos são presenciais ainda, respeitando todas as normas de prevenção do coronavírus, mas nós estamos orientando essas famílias de como lidar com todos esses estressores, de como lidar com essa criança, de como potencializar essa criança, né, de como também promover a proteção a essa criança. Então, tem sido muito importante, a gente percebe o quanto tem sido constante a nossa atuação nesse sentido com as famílias. Muito bem. Nós estamos no programa Despertar, recebendo as profissionais que atuam no projeto Seara de Luz, que, juntamente com serviço de assistência social, serviço de psicologia, serviço de pedagogia, atuam com adolescentes de 6 a 15 anos e crianças, num público de 170 pessoas, no bairro Ferradura Mirim. Nós faremos um pequeno intervalo e voltamos já falando sobre o projeto Seara de Luz. Olá, estamos de volta com o programa Despertar. No dia de hoje, o tema é o terceiro setor em tempos de pandemia. Nós estamos recebendo as profissionais que atuam no projeto Seara de Luz, um projeto de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Vamos conversar agora com a pedagoga Karen Guimarães. Karen, seja bem-vinda ao Despertar. Obrigada, Renata. Agradeço esse momento para poder compartilhar o que a gente tem desenvolvido no Seara de Luz. Karen, nós estamos vivendo sob uma pandemia e eu gostaria que você falasse inicialmente, antes da pandemia, como era o seu trabalho, qual a atuação
da pedagogia e do seu trabalho no projeto Seara de Luz? Então, Renato, eu atuo como pedagoga junto aos educadores sociais, lembrando que o serviço de convivência ele é diferente da escola. Então, o pedagogo no serviço de convivência ele atua com a prática de educação em ambientes não escolares. Qual que é o meu papel dentro do Seara de Luz? É desenvolver atividades que promovam o desenvolvimento de conhecimento intelectual, artístico, priorizando ampliar o conhecimento de mundo das crianças e adolescentes que a gente atende. Muito bem. Nós conversávamos a respeito do projeto e da sua atuação e você falava a respeito do planejamento. Como é feito o planejamento das atividades no Seara de Luz? Então, nós obedecemos um padrão normativo e nós temos um plano de trabalho. E dentro disso nós fazemos um planejamento anual. E nós seguimos esse planejamento por meses. Então a equipe se reúne, né? A equipe técnica, no caso o serviço social, a psicologia e a equipe pedagógica, que no caso sou eu e os educadores sociais. Então a gente se reúne para sistematizar esse conteúdo que nós devemos trabalhar e dividi-lo em meses, levando em consideração também que nós devemos trabalhar as datas comemorativas. Então cada mês existe um planejamento que tem um objetivo e um propósito para desenvolver essas atividades dentro da rotina das crianças e dos adolescentes, respeitando a faixa etária. Karen, agora vamos entrar na pandemia. Vamos falar a respeito das atividades que você desenvolve junto aos outros profissionais no Seara de Luz em tempos de pandemia. Quais foram as dificuldades iniciais? Como vocês estão trabalhando esse processo todo sob a pandemia? O que mudou? Mudou o planejamento? Mudaram as atividades? Como está hoje o seu trabalho dentro do Seara de Luz em tempos de pandemia? Olha, Renato, a pandemia ela trouxe para nós a questão do ressignificado, né? Nós tivemos que adequar todas as atividades do nosso planejamento, que era todo pensado por uma proposta presencial. Agora nós nos deparamos com o fato do isolamento social, com a pandemia do coronavírus, nós tivemos que mudar toda a proposta. O conteúdo ele continua sendo o mesmo, mas os nossos desafios iniciais foram como que a gente vai compartilhar esse conteúdo com essa criança, com o adolescente, como que nós vamos assegurar uma devolutiva e como que a gente vai atrair o nosso público, uma vez que eles estão distantes de nós. Aí surgiu a proposta das nossas apostilas de atividade chamada Seara em Casa. O que é o Seara em Casa? Seara em Casa é uma apostila que a criança e o adolescente, ele pega semanalmente no projeto. No caso, a nossa data de entrega e devolutiva é toda quarta-feira, então a criança e o adolescente comparece ao projeto e ele leva para casa essa apostila de atividades. Essa apostila de atividades ela é composta por 5 atividades que elas têm relação com o conteúdo que é trabalhado durante a semana com o planejamento do mês. Por exemplo, esse mês a gente teve a data da Semana da Saúde, né, o Dia Mundial de Cuidados da Saúde. Então, nessa semana específica dessa data, foi enviado o conteúdo para casa com atividades relacionadas a esse conteúdo. Então, que vão desde uma atividade de escrita, uma atividade de pintura, de leitura, e depois nós temos os conteúdos complementares. Mas tudo é feito de uma maneira bem tranquila, com os enunciados são simples, para que a criança e o adolescente ele tenha capacidade de compreensão e para o adulto que está em casa possa auxiliá-lo. Então a gente pensou nessa atividade, nessa apostila com 5 atividades, levando em conta que as crianças e os adolescentes eles já têm a demanda do ensino remoto, dos trabalhos escolares, então para não ter essa sobrecarga e para a gente garantir a qualidade do que nós estamos fazendo e assegurar essa devolutiva, pensamos em 5 atividades. Então a criança ela tem condições de levar essa atividade para casa, ela tem uma semana para fazer e ela pode fazer uma por dia. Aí ela pode precisar de ajuda de um adulto ou não, mas é tudo pensado de uma maneira simples, com uma linguagem adequada que englobe adolescentes e crianças, né? Que a gente tem que pensar sempre na faixa etária dos 6 a 15 anos, o que pode ser atrativo encontrar esse meio termo. Então foi aí que surgiu a proposta do Seara em Casa, que tudo que seria desenvolvido no Seara de Luz, nós adaptamos para o contexto de casa, desde as atividades escritas, né, manuais, até as atividades físicas, as atividades de leitura, de atividades motoras, tudo que seria pensado para o contexto presencial, nós adaptamos para o contexto do lar. E me fale uma coisa, Karen, as ferramentas que vocês utilizam agora para esse trabalho da pedagogia, elas na verdade foram utilizadas e foram inovadas. Vocês utilizam novas ferramentas de trabalho para continuar realizando ele em tempos de pandemia, correto? Sim, Renato, uma ferramenta muito importante para nós é o YouTube, né? Nós reativamos o nosso canal no YouTube e lá nós compartilhamos conteúdos diários.
sobre o que a gente vem trabalhando com as crianças, ou seja, os educadores, mediante um planejamento, né, que é conversado conosco, como eu tinha mencionado antes na outra fala. Então, os educadores, a gente senta com eles, a gente elabora o conteúdo. Então, o que é levado para a criança naquela semana também tem um conteúdo específico que vai para o vídeo do YouTube. São vídeos curtos de 5 minutos, que sempre tem uma apresentação, um informativo, uma apresentação, um desenvolvimento e uma aplicação prática. Nós pensamos em 5 minutos para que a criança e o adolescente tenham condições de ver, porque a gente sabe que nessa idade o tempo de atenção é muito curto e nós concorremos com muita coisa, né, nesse período de pandemia. Então, os educadores, eles planejam esse vídeo. Então, nós temos vídeos atualmente segunda, quarta e sexta no nosso canal do YouTube. Então, desde atividades práticas, desde atividades informativas, nós temos também a sugestão de atividades físicas que podem ser feitas em casa, com a família, que a criança pode praticar no seu contexto de casa. Tem sugestões de atividades artesanais. Então, quando a criança recebe a proposta de uma atividade artesanal, ela leva para casa esse material e nós enviamos também um material complementar para que ela use de casa só o necessário. Então, nesse momento, a gente prioriza o que a criança tem em casa para poder usar. Pensamos em materiais recicláveis. Então, a gente pensa em materiais que tenham em casa para que a criança possa desenvolver esse trabalho e depois nos devolver. Mas assim, pensando tudo de uma maneira atrativa. Então, o vídeo sempre tem uma proposta, uma música, algo informativo, algo atrativo para que prenda a atenção das crianças e que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possível. E, Karen, nós sabemos que em tempos de pandemia, o comportamento das crianças, dos adolescentes e, por que não, dos adultos, ficou diferente. Como você sentiu a receptividade do público que vocês atendem com a mudança da forma no atendimento? As crianças receberam bem, continuaram fazendo as atividades? Como você sentiu esse processo? Então, foi um pouco difícil assim no começo, Renato, porque, como eu falei, tem a demanda escolar, né? E as crianças, elas têm muito carinho pelo Seara de Luz, porque ele tem uma importância muito grande na história do bairro, né? Muitas famílias, ou seja, tem crianças que os pais já passaram pelo Seara de Luz, então tem um vínculo muito forte. Então, para eles foi difícil ter essa questão de desenvolver atividades sem estar no projeto. Então, a proposta do Seara em Casa é sempre trazer alguma coisa atrativa. Durante as entregas devolutivas, a gente procura também promover alguma coisa que motive a criança, né? Entregar alguma coisa junto, para que ela entenda que deve haver um comprometimento, apesar de não estar no projeto. E a questão do comportamento, a gente procura, assim, observar durante as devolutivas o quanto as crianças elas sentem falta do convívio presencial. Eles mencionam pra gente toda a oportunidade que eles têm muita saudade. Então, no momento da devolutiva, a gente consegue ter essa troca e a gente percebe que existe uma expectativa pelo retorno, né? Então, a gente consegue conversar, explicar que ainda não é possível no momento, mas é que eles sentem muita falta dessa questão do vínculo presencial. Então, a gente procura, nos momentos que a gente pode, respeitando as normas de segurança, proporcionar isso para as crianças. Karen, no ano de 2021, o projeto Seara de Luz comemorou 15 anos de existência. Em tempos de pandemia, pelo distanciamento social, as atividades estão restritas, mas eu sei que vocês realizaram uma comemoração, fizeram um contato com as crianças que participam do projeto. Como foi a comemoração dessa data festiva? Então, em março, né, o Seara de Luz completou 15 anos e a gente sabe que as crianças e os adolescentes gostam muito de comemorar essa data, né? Antes da pandemia, geralmente a gente fazia uma festa, né, que tinha bolo, era uma semana comemorativa. Mas o desafio foi como comemorar isso na pandemia. Aí nós tivemos a proposta do drive-thru, né, no caso. A gente elaborou todo um cenário, né, um painel festivo. As crianças e os adolescentes foram no dia da devolutiva das atividades. Lembrando que nossos drives comemorativos, né, exemplo da comemoração do Seara de 15 anos, eles são sempre feitos em momentos que as crianças têm que ir no projeto, porque elas vão para o projeto no segunda, quarta e sexta. Então, a gente procura sistematizar essas comemorações na segunda, na quarta e na sexta. Então, as crianças foram, encontraram um ambiente todo decorado e nós tivemos a proposta de um concurso cultural para motivar as crianças a participarem, né? Então, qual que foi a ideia desse concurso cultural? Das crianças e adolescentes participarem, falando o que o Seara de Luz representa para eles. Aí nós fizemos, de 6 a 9 anos, as crianças participaram fazendo desenhos, e de 11 a 15 anos eles participaram fazendo textos. E eles nos entregaram, e teve um período, né, para elaboração desse conteúdo, que foi enviado para casa com as orientações para os pais. Tudo que a gente faz, a gente comunica os pais pelo WhatsApp.
Então, os pais já estavam cientes, então a criança teve um tempo para desenvolver, para elaborar essa devolutiva. Então, no dia marcado, as crianças nos devolveram, né, o material. Aí nós fizemos um painel, convocamos a nossa equipe para votar, né, nos desenhos das crianças, né, que se identificavam mais com a proposta, nos textos que estavam dentro do que a gente queria que fosse falado. Aí nós votamos, tivemos os ganhadores, mas nós premiamos todas as crianças que participaram. Então foi uma forma de celebrar o projeto e de saber qual que é o sentimento que as crianças têm pelo Seara de Luz e gerar também a expectativa em quem chega, porque lembrando que nós temos crianças e famílias novas. Então é apresentar o Seara de Luz para essas pessoas que não nos conheceram antes da pandemia. Você está acompanhando o programa Despertar. No dia de hoje, o tema, o terceiro setor em tempos de pandemia. Estamos recebendo as profissionais que atuam no projeto Seara de Luz. Faremos um pequeno intervalo e voltamos já. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Olá, voltamos com o programa Despertar, com o tema O Terceiro Setor em Tempos de Pandemia. No programa de hoje, estamos recebendo as profissionais do projeto Seara de Luz, um dos projetos de promoção social do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Vamos conversar agora com a assistente social do projeto, Kelly Caires. Olá, Kelly, seja bem-vinda ao Despertar. Olá a todos, obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o nosso trabalho no Seara de Luz. Kelly, o que é o serviço social no projeto Seara de Luz? O serviço social é um serviço de proteção social básica, que tem como finalidade a prevenção de situações de risco advindas das desigualdades sociais. Cite para nós alguns tópicos que são essenciais no trabalho social. Alguns tópicos do trabalho social essencial são fortalecimento da função protetiva da família, visita domiciliar e acompanhamento familiar, conhecimento do território de atuação e notificação das ocorrências de situação de risco. São algumas das atribuições do serviço social. Para aqueles que estão nos acompanhando, nos fale sobre a localização do projeto Seara de Luz. Em que bairro ele se localiza e nos fale também quantas famílias o projeto atende. Atendemos atualmente 119 famílias, em sua maioria chefiada por mulheres. No bairro Ferradura Mirim, cuja população é considerada uma das mais vulneráveis do nosso município. Kelly, mediante a gravidade da situação em tempos de pandemia, um dos eixos evidenciados foi a preocupação com a segurança alimentar?
Sim, as crianças e adolescentes em período pré-pandemia participavam de forma presencial das atividades e faziam 2 refeições no local, sendo no período da manhã, café da manhã e almoço, e no período da tarde, almoço e café da tarde. Mediante aos protocolos de distanciamento social, iniciamos a entrega de marmitex, todas as segundas, quartas e sextas, com um cardápio apropriado para nutrir as crianças neste período. Nós sabemos da dificuldade que é para organizar um atendimento a 119 famílias. E ficamos sabendo que vocês criaram uma forma, um formato de atendimento a essas famílias dividido por cores. Nos fale sobre esse processo de divisão. Exato. A forma de trabalho adotada foi a divisão do número de família por grupos, separado por cores, grupo azul, amarelo, verde e rosa. Eles fazem as retiradas de vários itens de alimentação uma vez por semana, conforme sua cor. Exemplo, semana 1, grupo amarelo, semana 2, grupo verde e assim por diante. Nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelos projetos sociais para a sua manutenção. No caso do projeto Seara de Luz, como são mantidas as atividades realizadas no projeto? Para a manutenção dos serviços, contamos com a subvenção estadual, municipal, via Fundo Municipal de Assistência Social, contrapartida do Centro Espírita Amor e Caridade e doações de colaboradores. Kelly, você gostaria de deixar uma mensagem a todos os que estão nos acompanhando? Sim, a todos esses parceiros, nossa gratidão. E gostaria de destacar a importância da equipe do trabalho do Seara de Luz. A coordenação, a psicologia, a pedagogia, aos educadores sociais, a equipe da nossa cozinha e serviços gerais. Pois só assim, com a união das forças, estamos conseguindo amenizar o sofrimento dessa comunidade tão carente. O trabalho é árduo, mas contamos também com a ajuda da comunidade e da iniciativa privada, nos auxiliando a transformar a realidade dessas famílias. Para aqueles que estão nos acompanhando neste momento, existe alguma conta corrente específica que as pessoas possam fazer a sua contribuição para o projeto Seara de Luz? Aproveitando a oportunidade, vamos deixar um número de conta corrente para aqueles que puderem colaborar e desde já o nosso agradecimento. Bom, para você que nos acompanha, aí está o número da conta corrente do projeto Seara de Luz, para você que se sensibilizou com todo esse trabalho realizado por essas profissionais e voluntários. Fica aqui o nosso agradecimento à coordenação do projeto Seara de Luz, na pessoa de Ivana Galo, o nosso agradecimento às convidadas, a assistente social Kelly Caires, a pedagoga Karen Guimarães e a psicóloga Ariadne Bolsoni. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima.